Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Deuteronômio. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos estudar Deuteronômio 18. Vamos lá, meu povo, bom dia! Deuteronômio 18, a herança dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes, levitas e todos o restante do povo da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel, viverão das ofertas sacrificadas ao Senhor preparadas com fogo, pois essa é a sua herança. Não terão herança alguma entre os seus compatriotas. O Senhor é a herança conforme lhes prometeu. Quando o povo sacrificar o novilho ou uma ovelha, o sacerdote, a porção devida, a espátula, queixada e o estômago, vocês terão que dar-lhe primícias do trigo, do vinho, do azeite e a primeira lã da tosquia das ovelhas, pois de todas as tribos, o Senhor, seu Deus, escolheu os levitas e os seus descendentes para estarem na presença do Senhor e para ministrarem sempre o seu nome. Um levita que estiver morando em qualquer uma das cidades de Israel, desejar ir ao local escolhido pelo Senhor, poderá ministrar ao nome do Senhor, o seu Deus, semelhança de todos os levitas que lhe servem. Na presença do Senhor, ele receberá uma porção de alimento igual à dos outros levitas, e além disso ficará com os que receber, com a venda de bens da sua família. Advertência quanto às práticas pagãs. Quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou sua filha e pratique adivinhações e se dedique à magia, ou faça presságios de qualquer ou feitiçaria, ou faça encantamentos, que sejam médios, que consultem espíritos e que consulte mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar daquelas nações da presença de vocês, que permanecem inculpáveis perante o Senhor, seu Deus, o profeta do Senhor. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam a magia e a adivinhação, mas vocês, o Senhor, seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, seu Deus, levanta do meio do seu próprio irmão um profeta como eu. Ouçam, pois isso foi o que pediram o Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, em ver grande fogo, senão morremos. O Senhor me disse: tem razão, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. As minhas palavras colocarei na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu vá ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, e o profeta falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar o meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, o que falar em meu nome os outros deuses, este será morto. Mas talvez vocês perguntem a si mesmos: como sabemos que uma mensagem não vem do Senhor, se é o profeta que proclama o nome do Senhor não acontecer? Nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, e não tenham medo dele. Deixa eu voltar ao texto aqui, que eu quero ler duas partes para vocês, tá? A primeira, presta atenção. Advertência contra práticas pagãs. Quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, não procurem imitar coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permita que se ache entre vocês quem queime sacrifícios do seu filho ou sua filha, quem pratique adivinhação, ou se dedique à magia,
que faça presságios ou pratique feitiçaria, que faça encantamentos, que seja médium, que consulte mortos. Inclusive está escrito exatamente isso, que seja médium, que consulte mortos. Ah, meu Deus, me perdi, achei. Que seja médium, que consulte mortos. O Senhor tem repugnância por essas práticas. E quem coloca em prática isso é por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. A segunda parte que eu quero ler para vocês é quando ele fala, primeiro, sobre os médiuns, né? Sobre os adivinhadores, sobre quem consulta mortos, e depois sobre quem é o profeta do Senhor. Aí ele vai contando quais são as características, que ele vai derramar o espírito dele, tudo, nananã. E aí ele vai falar o seguinte, mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome dos outros deuses, será morto. Mas talvez você pergunte a si mesmo, como é que eu vou saber que uma mensagem vem do Senhor? Se o profeta que proclamar o nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir essa mensagem, não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Gente, Deus já está explicando pra gente desde Deuteronômio. Meu Deus do céu. Vocês perceberam aqui? Olha, eu vou falar muito sério aqui hoje de manhã com vocês. Direto, tem uma parte na Bíblia, que depois a gente vai avançar e vai chegar lá nele, que diz que não existe a menor possibilidade, a menor, gente, não existe a menor. E eu vou fazer um paralelo com alguns textos bíblicos, tá? Uma vez, uma pessoa veio fazer tantos questionamentos para mim e foi legal, que me fez estudar. E eu consegui concatenar algumas ideias sobre isso. Primeiro, sobre profetas, médios, enfim. Presta atenção, a Bíblia diz, eu não vou pegar o texto agora, que me fugiu a memória, que não existe a menor possibilidade de um espírito falar conosco. Tá, me dá uma referência, Poli, não vou pegar o texto certinho, mas eu vou te dar algumas referências. Lucas 10, bom dia, gente, bom dia, queridos. Tô vendo só vocês, bom dia, a paz, gente, bom dia. Então, presta atenção, isso é muito sério. Não existe a menor possibilidade de um espírito se comunicar conosco. Repete, escreve no chat para mim, por favor. Escreve isso no chat. Não existe a menor possibilidade de um espírito se comunicar conosco. Não existe. Isso não existe. Isso é nulo. Isso não há a possibilidade, tá? Poliana, me dá um embasamento bíblico. As pessoas gostam de embasamento bíblico e eu gosto também. Lucas, capítulo, acho que é o 10. Deixa eu dar uma pegada aqui pra gente ver. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se é Lucas 10 ou 16, me fugiu a memória agora. Peraí, Jesus envia 2 discípulos. Gente, Rico e Lázaro, tá em Lucas 10 ou Lucas 16? Rico e Lázaro. Está em Lucas 16. Isso mesmo, gente, escreve, pode escrever no chat. Não existe a menor possibilidade de um espírito falar conosco. Pode escrever, todo mundo que tiver espertinho aí, escreve. Por quê? Presta atenção. Eu vou dar uma pincelada lá no Novo Testamento. Tinha o rico e tinha Lázaro, né? O rico vivia os prazeres desse mundo. Lázaro comia das migalhas que caíam da mesa do rico. Pronto. Os dois morrem no mesmo dia. O rico vai para o inferno, para o Sheol. O Lázaro vai para o céu, vai para o lado da promessa, para a terra prometida, né? Então vai rico e Lázaro para a eternidade. E o Senhor nos permite ver o que acontece no céu. Ele já nos deu. E aí o rico tá tomando água no lago de fogo e enxofre. Existe um único cheiro no mundo. Um único, gente. Eu posso falar para vocês qual é o único cheiro no planeta Terra que o nariz humano não se adapta. Se chama enxofre.
Sabe por quê? Porque esse é o cheiro que sai do lago do inferno, tá? É o cheiro que sai do lado do Sheol, do lago. Não existe a menor possibilidade de um morto, um espírito morto se comunicar conosco. Não existe. Essa possibilidade, gente, é nula, tá? É inválida. Por quê? Ele tá ali bebendo água, ele fala: Moisés, pelo amor de Deus. Ele falou com Abraão, desculpa. Pai Abraão, pelo amor de Deus, fala pro Lázaro descer. Eu quero, me dá um pouquinho de água. E eles falam, sabe o quê? Não. Nossa, parece mal, né? Nossa, eles ficam ali, o Lázaro bebendo água fresquinha. Tinha um lago que separava. Tinha um lago e do outro lado era um lago com fogo e um lago com enxofre. Vocês têm noção? E do lado de cá, Lázaro estava no seio de Abraão, regozijando-se no Senhor. E ele fala, pede para ele descer e contar para os meus irmãos o que está acontecendo aqui. Sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte, não. Sabe por que não? Pelo amor de Deus, deixa ele descer. Ele precisa falar com os meus irmãos. Meus irmãos não podem passar o que eu estou passando aqui. Se sou eu passando, deixa só eu passar. Não. Mas por que não? Parece que ele é tão injusto, parece que ele é tão cruel, né? Sabe o que ele fala? Ele fala lá embaixo, na terra dos viventes, já tem a palavra e os profetas. Já temos a palavra e os profetas. Sabe o que nós temos hoje, eu e você? Nós temos as palavras, nós temos os profetas. Pai Abraão, por favor, deixa ele descer, senão meus irmãos vão ficar aqui. Não. Por que não? Temos as palavras, temos a palavra e temos os profetas. Se você não crê na palavra, se você não crê nos profetas, nada feito. E ali, o rico fica ali. Acabou. Fim de história. Fim de linha. Fim de chegada. E o Lázaro fica se regozijando no Senhor. Me pergunto a vocês, rico desceu para avisar os irmãos? Não. Me pergunto a vocês, Lázaro foi permitido descer para falar com os irmãos? Não. Gente, até depois de morto, o rico estava querendo mandar no Lázaro. Isso funciona? Meu Deus do céu. Não, tá? Não existe a menor possibilidade de um espírito se comunicar conosco, um espírito de gente. E para isso, para que a gente tenha comunicação com o divino, com o santo, com o secreto, a gente tem hoje o Espírito Santo de Deus. E é ele quem habita no coração do profeta verdadeiro, do profeta genuíno. A Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz, não eu, que se a palavra do profeta foi dita e não acontecer, é porque esse profeta falou da carne, eu li hoje para vocês isso. E se ele falou da carne, ele vai se ver com Deus, fim de papo. Então, o que acontece? Deus abomina, Deus repugna quem busca divinhos e quem busca divinhos e quem busca médiuns. Eu vou contar uma para vocês caírem para trás, só para vocês entenderem um pouquinho de didática eclesiástica, didática mesmo da palavra. Presta atenção. Quando Satanás, o demônio, ele cai desfigurado aqui na terra, né? Isso aí a gente já sabe. E ele traz com ele uma parte dos anjos, ok? Todo mundo já sabe disso. Então aqui temos espíritos perturbadores nos rondando, ok? Outro ponto. Quando eu consulto o médium, tem uma parte na palavra que diz que não há a menor possibilidade. Se você faz invocação de mortos, não existe a menor possibilidade, gente, de você ter o discernimento se aquele espírito é um espírito de luz ou um espírito das trevas. É isso que a Bíblia diz. Que não existe. A única possibilidade que temos de se comunicar com a eternidade está
na presença de Deus é se invocarmos o nome do Senhor Jesus. Se não for assim, se você for consultar um médium, se você for, enfim, atrás de alguém que consulte, né? Não existe seres de luz, não existe. O anjo caído e os anjos que foram caídos, junto com o anjo caído e todo mundo desfigurado, eles têm a capacidade de se revestir com o anjo de luz. Então, meu amado, então, minha amada, a possibilidade de você ver alguém morto é impossível. Ah, Poliana, eu fui no centro e eu me comuniquei com a minha avó que já faleceu. Não, você não se comunicou com a sua avó que faleceu. Um anjo caído tomou o local, né, da sessão e falou com você. É isso que você quer? É isso? Você tem certeza? Você tem certeza que você quer isso mesmo? Eu vi um negócio muito louco de um cara que ele começou com essas brincadeirinhas de invocar espírito. Brincadeirinha de adolescente. Sabe esses adolescentes que ficam invocando espírito de zoeira? Ele começou assim. Sabe como ele terminou? Ele terminou fazendo sacrifício de gente no altar. E ele falou aqui hoje de sacrifício de gente no altar. Foi assim que terminou a vida dele. Na verdade, não terminou que ele se converteu. Mas ele começou com brincadeirinha de invocar espírito com criança. Uma coisa vai puxando outra, uma coisa vai puxando outra. Ele terminou fazendo oferta de criança, de feto, de útero. Fazendo os abortos e fazendo as ofertas. Fazendo os abortos, fazendo as ofertas e fazendo as pessoas beber o sangue do aborto. Não, é isso que acontece. Ai, eu vou ali no centro, aquelas pessoas estão de branco, elas estão com um copinho de água, toma o meu passe. Toma, amado, vai lá, vai. Tu vai, só não quer alguma coisa de Deus, mas tu pode ir. Não existe a menor possibilidade de alguém que morreu em Cristo se comunicar com você. É impossível. Aqui a gente só tem algumas comunicações. Ou um demônio falou com você, ou um anjo do Senhor falou com você, ou o Espírito Santo falou com você. Nem um anjo de Deus e nem o Espírito Santo vai se revestir de um morto. Nenhum. Os demônios, eles se vestem de seres de luz. Então, sei lá, um demônio pode tomar temporariamente a figura do seu avô que faleceu, da sua mãe que faleceu, do seu pai que faleceu. Vocês entenderam isso? Gente, pelo amor de Deus, vocês entenderam? Existe um ser? Não existe. Não existe. E ainda dizem que espiritismo é cristão. Não, não é, Dani. Qualquer coisa menos cristianismo. Não existe a menor possibilidade de um espírita ser cristão. A menor. Primeiro que eles acreditam que Jesus reencarnou. Tá bom para vocês? Isso tá bom para vocês? Que ele não ressuscitou. Que ele são práticas completamente diferentes e repugnantes. E é bem lembrado que você falou, que eles falam que eles são cristãos, que eles dizem que Jesus é um ser evoluído. Porque olha, gente, pelo amor do Santo Cristo, se você já foi em alguma prática espírita, renuncia, querido. Renuncia, querida. Não existe a menor possibilidade de um espírito, de alguém se comunicar com você, a não ser que esse espírito esteja no inferno. Vem cá, se alguém, né? Eu me comuniquei com meu pai, ele tá num lugar bom. Não, ele não tá. Se seu pai se comunicou com você, ele não tá num lugar bom. Ele tá no inferno. Eu falo já logo assim, porque é a verdade. A verdade é o seguinte, eu tava com tanta saudade do meu filho, recebi uma carta dele, então seu filho tá no inferno. Ele tá mentindo, ele tá no inferno. Só existe a possibilidade de alguém se comunicar com você se alguém estiver no inferno. Só. A Bíblia diz, mas por quê, Poliana? Alguém que tá no céu, alguém que tá no seio de Abraão, alguém que tá ali, né, às margens do rio Azul, por que essa pessoa, ela não se comunica com nós? A Bíblia diz ainda, a Bíblia tem todas as respostas, gente. A Bíblia diz
que não se comunicam conosco para que nós não desejemos a morte. Porque se o seu filho que faleceu, se o seu pai, se o seu marido, se a sua esposa, se alguém que você conhece faleceu e estiver no céu e se comunicar com você, você vai desejar morrer todos os dias da sua vida. A Bíblia é clara. Não existe a menor possibilidade, gente, a menor. Quando uma pessoa vem falar, porque eu recebi uma carta do meu avô, eu falei, só vou estar no inferno. O povo morre, né? Mas eu falo isso porque é verdade. É verdade, porque não tem possibilidade. A Bíblia é clara quanto a isso. Sabe? Quem pode se a eternidade que pode se comunicar conosco, a única eternidade é o Espírito Santo de Deus e também os anjos do Senhor que são permitidos descer para fazer uma única obra. Eles descem, fazem algo, falam conosco e sobem através de sonhos, através de quando a gente conversa. Você já conversou com anjos e você nem sabia. Você já viu anjos e você nem sabia. Veio um anjo, te ajudou, resolveu sua vida, foi embora e você nem sabia. Foi isso que aconteceu com você. E foi isso que aconteceu comigo. Vamos lá. Já fui espírito e para a glória de Deus estou livre. Não esquece, Ana. Não esquece de abdicar, de abrir mão, de renunciar toda prática repugnante. Faz um jejum, renuncia toda prática repugnante que você já fez contra Deus. Olha, quando meu filho nasceu, meu pai tinha um mês de falecido. Uma pessoa espírita falou que meu pai tinha vindo visitar meu filho. Ai, Senhor. Eu tinha que ter falado assim para essa pessoa. Meu pai não veio visitar meu filho, porque se meu pai viesse visitar meu filho, ele estava no inferno, tá? Meu pai está no céu. Só se quem está no inferno, porque quem está no céu não é permitido descer. Não é permitido, eu já falo logo assim. Teve uma pessoa um dia duas pessoas espíritas que me interpelaram no meio da rua. Olha só a história. Porque, gente, o mundo espiritual, para quem tem visão espiritual, é descortinado. Teve uma vez que eu estava na Leroy Merlin e estava muito quente e eu estava desfalecendo de calor. Quem mora aqui em Brasília sabe que nessa época de agosto a gente realmente passa muito mal, as pessoas têm desmaios. As pessoas chegam a desmaiar no meio da rua, assim, de tanto que é quente e seco. A umidade relativa do ar aqui em Brasília chega a 5%. É clima literalmente de deserto, literalmente. E a gente não tem descanso à noite, porque no deserto pelo menos sente frio à noite. Aqui é esse clima de dia, de tarde, de noite, de madrugada. Então, assim, é bem difícil sobreviver aqui em Brasília no final de julho até, enfim, setembro, ali, quando começa a primavera, tá? É bem difícil. Começa setembro, aí vem umas chuvinhas discretas e a gente já melhora. Mas tem alguns meses aqui que é um desafio. Ali no finalzinho do inverno é difícil, é cruel ser de Brasília, que mora ali naquela época. E eu tava na Leroy Merlin e eu percebi que eu estava desfalecendo. Eu peguei uma água, fui pra frente daqueles ar-condicionado assim, bem grandão, é um ventilador com ar-condicionado, e fiquei lá. E fiquei respirando, retomando minhas forças e bebendo água pra eu continuar andando. Chegou uma menina e eu tava de olho fechado assim, respirando, aí ela pegou e me cutucou. Ela falou, moça, eu falei, oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Nossa, você é especial. Eu falei, obrigada. E continuei, isso foi antes da pandemia. E continuei lá respirando, moça, obrigada. Aí ela virou pra mim e falou assim, existem seres celestiais que te acompanham. Eu falei, hoje eu orei o Salmo 91 e continuei na minha, que eu já sabia, o jeito que ela tava falando comigo, eu já sabia. Ela tem seu guia. Eu falei, deixa eu te falar, não tem guia comigo. O que você está vendo é o Espírito Santo de Deus, os anjos que foram enviados ao meu respeito para me guardar, me livrar, me proteger, que eu pedi. Hoje de manhã eu orei o Salmo 91. Se eu não orar o Salmo 91 e pedir que envie anjos ao meu respeito e não vi, então eu não orei. Ela, é porque eu sou espírita. Eu falei, pois é. E o que você está vendo, minha amada, são anjos. Anjos, não? Ela, mas é porque tem seres. Eu falei, não tem seres, são anjos. São anjos. Olha o que a gente estava discutindo no meio da Leroy Merlin, gente. Discutindo quem é que estava me acompanhando. É porque tem seres de branco. Eu falei, não tem seres de branco. Foram anjos designados. Eu orei, Senhor, envia anjos ao meu respeito para me guardar, me livrar e me proteger. Eu pedi e eles foram enviados. Só isso. É só isso, moça. São anjos. Não é ser, não é entidade.
Não é morto, não é nada disso. Eu pedi e eles vieram. Eu estou sentindo a presença de Deus. Porque eu pedi. O que você está com visão espiritual? Ah, é porque eu sou médium. Eu falei, não, você deveria entender como é o mundo espiritual. Você não, é uma menina bem bonita, novinha. Ela tá toda sem graça, foi embora. Passou. Aí teve uma vez, aqui em Brasília, tem o feirão da Ciatoy. Aqueles brinquedos de 500, 600 reais, ficam bem baratos, né? Quem aqui de Brasília já foi lá no feirão, né? Eles pegam e eles dão um desconto em algumas datas, do tipo Natal e Dia das Crianças. E aí, quando eu tava nesse feirão, e eu lembro que esse feirão tinha sido no dia do evangélico, e eu tinha separado um tempo especial de manhã para orar, para conversar com Deus, e eu fiz a mesma oração. Senhor, no dia de hoje, envia um anjo ao meu respeito, para me livrar, me guardar, me proteger. Senhor, envia um anjo para estar comigo, para me comandar o meu dia, para me direcionar. E eu tinha feito essa oração também. Aí a gente acha que as nossas orações não chegam ao céu, né? Chega assim. Aí eu fiz essa oração e minha irmã me pediu pra gente comprar os presentes das crianças naquele dia de Natal. Eu falei, bora. Compramos os presentes quando a gente tá saindo lá do feirão. Naquele calor insuportável, tudo fechado, que fica tipo num lugar bem fechado, sabe? Hoje em dia já num lugar melhor, com ar-condicionado e tudo. Mas tava super ruim. E aí eu tava no estacionamento, uma mulher parou e ficou me olhando assim, aí ela, moça. Aí eu falei, pois não. Ela, nossa, você tem muitos, não sei o que lá, guias que te acompanham. Eu falei, não, moça, isso não é guia. Isso se chama anjo mesmo, tá? Anjos vestidos de homens. E não ache você que são espíritos, não são sim. Deixa eu te falar, não vou deixar a senhora falar. Eu orei. Eu falei, Senhor, envie anjos ao meu respeito para me guiar, me livrar, me proteger. E eu fiz algumas orações específicas e orei o Salmo 91. E eu pedi para o Senhor enviar anjos para me acompanhar hoje, para estar comigo, para me ensinar, para me instruir. Então, o que você está vendo? Ela falou, eles estão rindo, eles estão tipo felizes. Eu falei, sim, essa é a alegria do Senhor. Deixa eu te falar, isso, moça, não é guia, não é espírito vindo. Você é médium? Eu falei, não sou médium, eu sou cheia do Espírito Santo, moça. E se ela pegou e queria me dar o tal do cartãozinho, né? Eu falei, moça, se eu fosse a senhora, eu entendia um pouquinho mais sobre quem é Jesus. Tá vendo que lindo? Quantos anjos me acompanhando? Tá vendo que lindo como hoje eu estou sendo comandada pela presença de Deus? Isso a senhora precisava de ter. É tão extraordinário. E tinha algumas pessoas comigo, tava minha irmã, tava minha tia olhou assim e falou, pô, olha que resposta legal. Eu falei, sim, sabe por quê? Porque a gente precisa se posicionar. Porque se a gente deixar daqui a pouquinho, ai, quem tá revelando aí? Ai, que não sei o quê. Meu Deus, aí algo que você pediu no Senhor, aí vem o quê? Uma revelação de um anjo caído? Tô fora. Teve a terceira vez também que teve alguma coisa bem interessante, eu tava no meio da rua. E olha só que coisa maluca. Quando eu digo para vocês que o mundo espiritual tá descortinado, gente, é porque tá descortinado. Eu parei aqui na comentário da Dani, já eu vou ler. Ai, meu Deus. Pronto. Mas eu vou contar para vocês a terceira coisa interessante que aconteceu comigo. Eu fui fazer uma oração na casa de uma amiga, uma profeta lançou uma palavra. Eu achei muito interessante e guardei no cantinho do coração. Aí eu fui na casa de uma outra amiga fazer uma visita, que ela estava doente. Quando eu cheguei lá, tinha uma mulher de Deus. Ela foi fazer uma oração, a mesma palavra. E eu guardei no cantinho do coração. Aí eu estava andando no meio da rua um dia, eu fui num restaurante, fiz uma reunião, eu e meus restaurantes com o povo. Uma menina queria fazer uma reunião comigo no restaurante, eu fui na volta. Tinha uma médium. E ela pegou e me deu o cartãozinho dela. E ela falou pra mim, ela falou assim, eu quero te falar uma coisa. Eu falei, pode falar. Eu não sabia que ela era médium, porque ela tava vestida igual uma irmãzinha de oração, sabe? Uma blusinha branca, um saião e tal, enfim. Ela falou assim, moça, depois que ela me deu o tal do cartão que eu percebi,
Eu quero te falar uma coisa. E ela falou a mesma palavra que as outras duas pessoas tinham falado, que não tinha nada a ver. Eu só falei pra ela, amém. Ela me deu o cartão. Se você quiser mais, se você quiser uma consulta, toma meu cartão. Quando eu peguei o cartão, uma médium, peguei, ó, rasguei e joguei fora. Por que eu rasguei e joguei fora? Gente, quando uma palavra foi liberada, o diabo ouviu, gente. Vocês acham que eu não vou ter discernimento? Pelo amor de Deus. Você acha que ali a menina falou assim, nossa, e a menina que estava comigo era espírita. Ela, uau, eu falei, deixa eu te falar uma coisa, me desculpa, eu te respeito, mas o diabo ouviu. Todo mundo ouviu. O céu ouviu, o inferno ouviu, a terra ouviu, o diabo ouviu. Por quê? Essa palavra, ela já foi lançada na minha vida 2 vezes, só esse mês. Então, Deus está confirmando a palavra dele. Se Deus está falando, é porque vai acontecer. Se Deus está fazendo, é porque vai fazer. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. E eu vou te falar, mas ela está falando a mesma coisa que os profetas de Deus, então ela é de Deus. Eu falei, não, ela não é de Deus. Ela pode ser de Deus, eu creio que ela pode ser de Deus. Mas hoje, ela não ouviu, não foi da parte do Espírito Santo. Me desculpa, falei para ela desse jeito. Eu falei, ó, nossas convicções não vão, a gente não vai poder entrar em choque, porque é o que eu acredito, é o que você acredita e acabou. E a coisa mais maluca era que que, gente, foi a mesma palavra. Então, se você não tiver um discurso, uma revelação, se você não souber exatamente o que Deus e como Deus funciona, você cai numa dessa. O que ela queria? Então, já que ela falou exatamente a mesma coisa que os profetas de Deus, eu vou lá no consultóriozinho dela, vou pagar a consulta dela e vou saber mais. Gente, faz isso não. Faz isso não. Momentos antes da morte do meu pai, entraram no quarto do hospital um grupo de espíritos oferecendo uma cura espírita. Ele estava agonizando e mesmo assim os expulsou do quarto. Foi muito forte. Uau, Dani, gostei, hein? Gostei, hein, Dani? Gostei, hein? Gostei demais, tá certíssimo. O expulsou do quarto. Claro, para você ver, na beira da morte ali, o inimigo querendo apresentar oferendas. Gente, Poliana, e os espíritas? Gente, eu amo os espíritas. Eu amo, eles são do Senhor. Eles vão ser do Senhor. Nós cremos, olha aqui, a gente tem a Ana, que ela falou, eu já fui espírita e me converti. Então, a gente tem que orar para que eles encontrem muitos espíritas que fazem isso de coração. Tem, gente, muitos. Então, foi assim que minha mãe se converteu. Que coisa linda, viu, Dani? Que coisa linda. Eu tô arrepiada. Vou curtir aqui seu comentário, Dani. Nossa, lindo demais. Para você ver, na morte do pai, a mãe é convertida por isso, que ela não abriu mão. O pai não abriu mão da verdade. Não pode deixar. Momentos antes da morte do meu pai, ele estava agonizando, ele não aceitou os espíritos, está certo. Sabe por quê? Porque muitos ali eles não estão de charlatanismo, eles acreditam. O problema é que invocar mortos nos leva a invocar anjos caídos. É isso que vocês querem? Poliana, você acredita que o espírita tal ou o médium tal? Acredito. As pessoas me perguntam, falam assim, eu fui no centro espírita e o médium falou isso, o que você acha? Eu falei, eu acredito. É verdade? Eu falo, é verdade. Eu acredito. É muita verdade. Por que eu acredito que é total verdade, gente? Porque o mundo espiritual tá aí. O diabo ouviu, Deus ouviu, a terra ouviu, os anjos do céu ouviu, o inferno ouviu. Vocês acham que não é verdade? É claro que é verdade. É lógico que é verdade. É óbvio que é verdade. É nítido que é verdade. Verdade, verdade, verdade. Só que você quer vir com uma palavra que vem da boca do próprio Deus ou você quer vir com uma boca que vem da boca do diabo? Uma palavra que vem da boca do diabo. Quem que você vai dar credibilidade? Ao pai da mentira, ao pai da verdade? João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Provérbios capítulo 23, versículo 23, diz que a verdade ela é comprada por um alto preço. E aí, qual que vocês querem ouvir? Que lado que vocês querem ouvir? O diabo vem comer as verdades. Vem comer as verdades. O diabo, ele vem descortinado. Vem. Gente, o diabo ouviu. Você acha que o diabo não queria me ludibriar ali? Em vários momentos da nossa vida, o diabo vai tentar oferecer cirandas, oferendas, pratos. No da Dani, foi minutos antes da morte do pai. O diabo ainda estava tentando ali,
pelejar contra a alma dele. O diabo já não tinha muito o que fazer, então ele deu a última cartada, vou pelejar contra a alma dele. O pai dele falou, sabe o quê? Ainda com pouca convicção, minutos antes da entrega dele, aquilo ali, com certeza, Dani, foi o passaporte do celestial dele. Eu creio que seu pai está no céu, porque ele disse não para o inimigo. Não, nós com o inimigo, a gente não brinca. Ah, eu sou espírita, é muito bom. Que bom, querido, que bom que você é espírita, é muito bom para você. Mas eu vou te dizer, eu creio e eu acredito na sua conversão, tá? Eu não brinco com mentira, eu não brinco com meio termo, vocês sabem disso. Eu não brinco com meias verdades. Ah, a comunidade espírita vai ficar chateada com você, não vai ficar. Eu oro para que todos da comunidade espírita conheçam a verdade. É isso que eu tenho para dizer para eles, tá? É isso que eu tenho para dizer para todo mundo que consulta mortos, porque não eu, a Bíblia diz que copiar e obedecer e ouvir e consultar mortos é algo que Deus abomina. Abomina. Tá vendo que lindo? Ó, se as pessoas lessem a Bíblia, não seriam enganadas pelo diabo. Depois que me converti, que a Ana se converteu, né? Encontrei outros amigos que se converteram. Isso mesmo, Dani. Isso mesmo. Dani, ó, a Ana. Ana, eu creio que todos eles serão convertidos, porque eu tenho que crer na conversão de todos. Então, vocês tomem cuidado. Não consultem mortos, não consultem médios, não consultem feiticeiros, não consultem. Mulher, minha vida tá um caos, sua vida tá um caos. Fique em obediência. Na hora certa, no momento certo, o Senhor vai mudar a tua sorte. Nem que seja no leito da tua morte, igual o pai da Dani. Foi muito forte o testemunho dele. Meu Deus. Ali no leito de morte, a mulher se converte. Porque o marido diz não para deuses estranhos. Uau! Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã queremos adorar o Deus verdadeiro, ao Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar. Senhor, nós chamamos, te desejamos, te adoramos, queremos engrandecer o seu nome, dizemos não a toda oferenda de Satanás, nos pedimos perdão todas as vezes que possamos de alguma forma ter consultado médios, espíritos. Nós pedimos perdão nessa manhã, Senhor, e nós abdicamos, nós renunciamos todo o pacto das trevas, tudo que o inimigo planejou e projetou contra a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Glória a Deus, aleluia. Reflitam, tomem cuidado. Ah, se alguém falar alguma coisa, seja claro e fale a verdade. Seja gentil, elegante, mas fale a verdade. Não existe a menor possibilidade de um anjo de luz, de um ser de luz, como eles dizem. A menor. Seja verdade. A mentira a gente se combate com a verdade, porque um dia, quando aquela pessoa encontrar a verdade, ela vai lembrar do que você disse, entendeu? Ai, tem um ser de luz te acompanhando. Não, não tem um ser de luz me acompanhando, meu amor. O que tem me acompanhando é o anjo que eu orei, ele veio. Porque se eu tivesse orado e o anjo não estivesse aqui, então não tinha anjo, não tem Deus. Então eu orei, tem que estar aqui, Não duvide, o que você está vendo não é ser, não é espírito, é um anjo do Senhor vestido de homem. Porque existem anjos que se vestem de homens para habitar entre nós. Teve uma outra que falou que tinha visto um anjo enorme. Eu falei, minha filha, eu orei. Não se preocupe, eu orei. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É exatamente isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, você diga assim, com muito respeito, com muita cautela. Eu vou falar aqui uma coisa para você. Eu orei. E se eu que sou crente, protestante, evangélica, não tiver um anjo me acompanhando, não precisa ser mais nada. Eu falo assim, se eu que sou evangélica, minha filha, não tiver um anjo na direita, na esquerda, na frente, atrás, embaixo, em cima, me se rediando pro demônio não chegar vestido de... Aí eu não quero nada. Acabou. Eles não têm argumentos. Sabe por quê? Porque eles estão iludidos, gente, com a mentira. E nós precisamos de mostrar a verdade com muito carinho para eles, mas com posicionamento. Porque a gente não pode aceitar
que uma pessoa seja capaz de fazer isso, tá? De falar esse tipo de coisa e simplesmente a gente ficar tranquilo. E é isso, meu povo. Um beijo. Fica com Deus até amanhã. Vigiem, orem e vigiem. E não deixe que o inimigo tome espaço na sua vida. Não deixe, não permita, não importa como esteja a sua vida, não permita que o inimigo faça morada no seu coração e cale a sua boca. Você já é um cristão que tem conhecimento da verdade, então não permita. Não discuta com ninguém, não brigue com ninguém, mas fale a verdade. Porque um dia, quando aquela pessoa descobrir a verdade, ela vai saber que naquele dia que ela te interpelou, ela estava simplesmente cega. E isso vai vir no coração e na mente dela. Um beijo, meu povo. Deus abençoe. E até amanhã.